Já Ramon Dias não é unanimidade entre os jogadores do Corinthians. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Ramon Dias. Você sabia que o técnico argentino, apesar dos ótimos resultados no final da temporada passada e no início dessa, não é unanimidade dentro do elenco corintiano? Conversei com dois empresários diferentes, um de um atleta titular, outro de um atleta bastante utilizado, embora seja reserva, e o que eu ouvi é de que o Ramon não é unanimidade. Há contestação até de líderes e atletas experientes em relação à falta de capacidade coletiva do time. O que os caras entendem dentro do Corinthians é de que quase sempre são as qualidades individuais que decidem os jogos a favor do timão. Não há nenhuma rebelião, Ramon Dias não corre o risco de cair, não há uma crise de vestiário, nem nada disso. É só uma análise de jogadores importantes dentro do Corinthians, entendendo que não vem da comissão técnica muitos subsídios para que o Corinthians conquiste vitórias. Os triunfos que têm acontecido com enorme frequência são muito mais mérito dos atletas de bastante qualidade do que de padrões de jogo, do que de jogadas ensaiadas, ou do que coisas trabalhadas durante a semana que acabam se refletindo no fim de semana. E é até importante você lembrar que foram poucos de fato os gols de jogadas ensaiadas do Corinthians, né? Quase sempre a individualidade, o talento de Memphis Depay, de Yuri Alberto, de Rodrigo Garro é que acaba prevalecendo. Repito, Ramon Dias não corre risco de demissão, nem sequer isso é discutido internamente, até porque os resultados são muito positivos. O Ramon chegou a correr sério risco de dispensa durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, antes daquela recuperação. Mas a impressão que se tem é de que nem ele, nem o filho Emiliano Dias, que é seu auxiliar, são hoje muito capacitados para oferecer um repertório de jogadas coletivas ao Corinthians. Só para completar em relação ao Timão, time já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, vai poupar titulares contra o Guarani, até porque depois tem confronto de volta contra a Universidade Central na quarta-feira, possivelmente no sábado que vem, jogo contra o Mirassol nas quartas de final do Paulista, e a partir da outra semana já tem confronto possivelmente contra o Barcelona, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Para te falar sobre o Corinthians, que está bem perto de anunciar o empréstimo de Pedro Raul, algo a ser festejado, até porque a contratação do centroavante na temporada passada está entre os piores negócios já feitos pelo Timão. Operação de 25 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos, mais 700 mil reais por mês num contrato longo de 5 temporadas. Pedro Raul hoje é reserva do reserva e foi alvo de alguns clubes das séries A e B. O Ceará foi aquele que mais demonstrou interesse. Mesmo depois de uma primeira rodada frustrada de negociações, Pedro Raul não quis fazer negócio. O Ceará insistiu, chegou a um acordo com o Corinthians para um empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Timão bancando parte dos salários. O Pedro Raul, depois de muita insistência, sinalizou de maneira positiva e esse acordo deve ser sacramentado nas próximas horas. Detalhes burocráticos separam um anúncio. Pedro Raul, como eu contei, ganha 700 mil reais por mês. A tendência é que o Ceará arque com 500 mil e o Corinthians fique responsável por 200 mil. Mais uma vez, o presidente Augusto Melo quebrando uma promessa. Ele havia assegurado que não emprestaria jogadores de graça e que nunca, em hipótese alguma, emprestaria jogador de graça e pagaria parte dos salários. Já acontece, por exemplo, com Fagner e agora também com Pedro Raul. Você, torcedor corintiano, gosta da notícia? O que você pensa sobre a saída do centroavante? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Agora sobre a possibilidade de Fabrício Angeleri não ser mais contratado pelo Corinthians. Existia enorme otimismo no Timão no início dessa semana para a contratação do lateral esquerdo de 30 anos de idade que pertence ao Getafe. Até porque na Espanha ele praticamente não joga, última atuação na temporada europeia passada. Diante desse cenário, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo sem custos, com opção de compra por valor baixo, mas o Getafe acabou encontrando outros interessados dispostos a pagar mais. E o Corinthians deixou bem claro desde o início que não pretende entrar em leilão e nem quer gastar nada com um jogador de 30 anos de idade que tem números pífios no futebol espanhol. Ele só conseguiu ser titular em 10 partidas durante 2 anos e meio de campeonato espanhol.
Diante desse cenário, apesar do pedido do técnico Ramon Dias, existe uma chance real de o Angeleri não ser mais contratado, até porque era muito mais um esforço da comissão técnica argentina do Corinthians do que propriamente do presidente Augusto Melo, que tem feito esforços para reduzir custos. Quanto menos gente chegando, maior a possibilidade de o Corinthians se acertar financeiramente. Angeleri, que custa R$800 mil por mês ao Getafe, se o Corinthians se acertasse com o clube espanhol, seria responsável por arcar com 100% dos vencimentos do jogador. Só para completar sobre o timão, Angeleri era a quarta tentativa diferente do Corinthians para a lateral esquerda somente em 2025. Antes, o timão já havia feito esforços por Wendel, que acabou se acertando com o São Paulo, por Arana, que continuou no Galo, por Renan Lodge, que teve a sua permanência definida no Al Hilal, especialmente depois da saída do Neymar. Só para completar sobre o timão, o presidente da Gaviões revelou uma conversa com líderes do elenco. É que a torcida organizada do Corinthians ficou bastante irritada com o comportamento do time no empate em 1-1 contra a Universidade Central, jogo disputado na noite dessa quarta-feira em Caracas, na Venezuela, pela partida de ida dos playoffs da pré-Libertadores. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de Omar Alderete, zagueiro paraguaio de 28 anos de idade, virar reforço. Confesso que assim que li essa notícia, desconfiei. Só para lembrar que o Cruzeiro passou semanas negociando com o Getafe a contratação desse atleta e não conseguiu avançar por conta das condições financeiras. Jogador avaliado em 5 milhões de euros, o Cruzeiro chegou a oferecer 7 e não houve acordo. Fui pesquisar com o pessoal do Corinthians se de fato esse nome interessa. A informação que eu recebi é de que o Alderete é super bem avaliado. Afinal de contas, o zagueiro é titular da seleção paraguaia, muitas vezes barrando o Gustavo Gomes, mas a chance de negócio é praticamente zero. E a questão financeira é o grande impeditivo. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar com o Angeleri, lateral esquerdo que está no mesmo Getafe, completamente encostado. O Getafe até topa fazer negócio com o Angeleri, mas queria alguma compensação financeira pequena, baixa. Hoje o jogador está avaliado em 700 mil euros. Se não rolou com o Alderete, qual a chance de um acordo com... Se não rolou com o Angeleri, qual a chance de acordo com o Alderete, que está avaliado em 5 milhões de euros, mas já teve uma proposta de 7 milhões de euros recusada. Não vai haver negociação. Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e não vai poder gastar uma grana que não tem. Só para completar, na atual temporada, 24 partidas, todas na condição de titular lá no futebol espanhol. O Alderete é muito bom jogador. Só para completar em relação ao timão, Ranieri teve lesão muscular de grau 2, vai ficar parado por pelo menos um mês. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Coringão. E se você gostou do vídeo, chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Queremos por aí com um grande abraço no seu coraçãozinho. Sei que mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima, vamos.